Podcast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. Yes, science! Essa era a chamada de Jesse Pinkman em Breaking Bad quando ele se admirava com alguma coisa realizada pela ciência. Era um personagem aluno do Walter White, para quem assistiu Breaking Bad pôde acompanhar aí a trama, e que, digamos, não era o aluno exemplar. Era a turma do fundão, que fazia bagunça, matava a aula, inclusive para fazer coisas ilícitas. Mas ele ficava admirado com o poder do que a ciência poderia entregar como resultado. E justamente essa parceria entre o professor de química, o cientista e o aluno não aplicado criou todo um contexto para o seriado que fica aqui já como primeira referência para todos nós. Mas eu queria puxar uma conversa sobre isso, para a gente falar de ciências, falar de dados, falar de data science, com o meu amigo Patrick, da Driva, que traz isso para o mundo real, saindo da fantasia, saindo do mundo lúdico de um seriado que eu usei aqui para fazer uma introdução lúdica. Patrick, seja bem-vindo ao podcast e me fala, cara, como é que é esse poder de trabalhar com dados, com ciência no dia a dia? Obrigado aí pelo convite, Alexandre. É um prazer estar aqui com você e com os teus ouvintes. Eu sou um cara que estudou e nasceu na parte científica, né? Vim para o mundo real de trabalhar como executivo em grandes empresas aí. Minha formação é na cadeira de engenharia, né? Então, desde sempre teve essa pegada aí de entender que tudo nasce de fato com a ciência, com a análise, e isso tem muito valor, né? E quando a gente consegue cruzar isso com o mundo real e ver que dá certo, dá resultado, aí realmente que é o grande barato da história, né? E é isso que a gente está fazendo agora na empresa. Enfim, a gente vai falar um pouco hoje aqui também, né? De algumas histórias aí que levaram até aqui. Bacana. E é o poder da matemática, né? É o número que constrói a realidade ali por trás. Então, você como engenheiro, acho que desde muito cedo, não sei se já gostava, mas com certeza foi forçado a gostar, se não gostava, de trabalhar com números. E a gente começa a ficar encantado, assim como o Jesse Pinkman, que eu falei aqui do seriado na abertura, com o que a gente consegue descobrir manipulando os dados. Manipulando no sentido de manusear, não o sentido pejorativo que muitas vezes tem essa interpretação. E quando a gente consegue olhar e entender o que os dados nos dizem, a gente tem uma compreensão de mundo muito mais crível, muito mais de relação com, a gente fala na ciência, né, de X para Y, efeito e causa correlacionados, e a gente passa a acreditar cada vez menos em coincidências. Eu costumo dizer nas minhas aulas que eu não acredito em coincidências, porque eu confio na matemática, eu conheço a estatística. Ou seja, para ser uma coincidência, tem que ser um conjunto de acasos muito grandes e acontecer mais de uma vez. E se está acontecendo mais de uma vez, eu já consigo começar a entender uma relação do que causa esse efeito a partir de um elemento comum. Fazendo o gancho de tudo isso, como que a Driva, que é a empresa que a gente vai falar hoje do teu empreendimento, consegue oferecer para o mercado essa visão, saindo dessa atmosfera abstrata que a gente está falando aqui de estatística, matemática, ciência, mas na prática, como é que o empresário, como é que o gestor consegue usar dados e por que ele tem que usar dados como um novo petróleo, como uma fonte de informação valiosa? Perfeito. A Driva tem uma missão aí que é uma missão única, que é usar dados para ajudar as empresas a vender mais ou a vender melhor. Vender mais é aumento de receita, né, que tem a ver com novos clientes, novos mercados, novas regiões, e vender melhor tem a ver com rentabilidade. Tem aquela máxima assim que às vezes a gente fala, o cliente fica assustado, mas é verdade, assim, que 1% em preço chega a ser 10% da margem. Se você fizer a conta numa DRE, se você aumentar um preço de um produto, dependendo, claro, do produto que você trabalha e tal, mas pegando uma indústria, por exemplo, 1% em preço chega a ser 10% em margem. O que vale no fim do dia é a rentabilidade, né? Que é o que sobra no final do mês, da DRE, lá, receita líquida mesmo. Então, a Driva faz isso. Então, a gente usa dados que já existem, dados do próprio cliente, dados que a gente tem, dados de mercado, cruzando todas essas informações para ajudar as empresas a entender para onde elas podem crescer, bem focado em marketing e vendas. Legal. Ou seja, no fim das contas, eu tenho que me tornar mais eficiente.
usar menos recurso para chegar no mesmo resultado, ou de preferência aumentar o meu resultado com menos ou o mesmo recurso que eu estou investindo, né? Ou seja, fazer mais com menos, aquela máxima de todo chefe, de todo gestor, para funcionar. Cara, você tem que tirar da cartola e fazer mais com menos. É o que o dado permite, porque você investe mais onde você é muito bom, onde você tem boas taxas de conversão, onde você tem bons resultados, e você consegue eliminar aquela torneira aberta de investimentos onde você está sendo ineficiente, seja para uma correção, ou seja para justamente eliminar isso do portfólio de atividades, né? E uma vez que a gente mede, a gente consegue ter essa visão do impacto no resultado. Interessante esse ponto que você trouxe de 1% em preço e 10% de margem, hein, Patrick? Bem legal. É legal. É realmente o fato é o seguinte, que é o grande ponto, Alexandre, é que hoje o dado está bem abundante, né? Essa é parte da oportunidade que a gente viu assim, no mercado, que existe o dado, ele está ali já, o dado bruto, né? Então, quase qualquer cliente tem um RP, por menor que seja, às vezes o cliente tem um sisteminha de gestão ali que já emite nota fiscal, e com essas informações que já estão ali disponíveis, não tem um custo adicional, digamos, para extrair elas. Se a gente fizer as perguntas certas, é uma coisa que a gente vai falar bastante hoje também aqui, é a qualidade das perguntas, que talvez importa até mais do que, de fato, a parte científica. Dá para fazer muita coisa, assim. E o fato é, já dando um spoiler sobre o tipo de trabalho, que é, se você tem uma empresa e ela atua em várias regiões, geralmente tem uma região que você vai melhor. Se você entender o que está fazendo bem nessa região, é mais fácil de entender o que você pode fazer para expandir seu negócio. Assim, é parte do que a gente consegue aí fazer olhando os dados, aí, cruzando com potenciais de mercado. Li uma frase uma vez, eu não lembro onde foi, em algum livro, algum artigo, falando sobre dados, né? E que converte justamente com isso que você falou, de a gente estar no mundo da informação, a gente passou aí por aquelas buzzwords, né? De era da informação, de globalização e tudo mais, mas a gente tem uma grande abundância de dados, cada vez mais temos sensores, cada vez mais temos registros, cada vez mais temos informações armazenadas, mas não necessariamente essas informações, ou mesmo o dado bruto, ele está pronto para ser bebido. Né? Então, a frase que eu li falava justamente isso. Temos muitos dados à disposição, mas não prontos para serem consumidos. Por quê? Porque eu preciso lapidar, eu preciso cruzar um dado com o outro, para gerar uma informação e talvez, ao longo de um tempo, construir um conhecimento. E eu quero te provocar aí o que seria o primeiro passo para a gente trabalhar com dados. Aí a gente vai falar um pouco mais para frente de dado não estruturado, mas você falou de RP, falou de sistemas, ou seja, o dado já está dentro de casa, já está dentro da empresa. Primeiro, o dever de casa para quem está nos ouvindo aqui, para começar a lidar com dados. A pergunta. Acho que tem um artigo que eu escrevi no passado que era comece pela pergunta. Então, tem muita empresa mesmo. Assim, eu fui consultor há muito tempo, né, em área comercial, por exemplo. Na época era comum, dando um exemplo aqui, de a gente chegar numa empresa e o cliente falar, não, aqui está tudo beleza, está tudo certo, a gente acabou de comprar um CRM aqui. Compramos um CRM, agora a gente vai vender mais. Eu falava, pessoal, pode parar, vamos voltar para a base aqui, fazer o processo comercial, definir o começo da cadeia, porque a CRM é ferramenta. Data Science, análise de dados é ferramenta, da mesma forma. Então, você tem que saber o que você quer perguntar para o dado antes. A qualidade da saída da informação está diretamente atrelada com a qualidade da pergunta que você fez para o dado. Se o dado é estruturado, se não é estruturado, assim, isso é meio, não é fim, né? Então, a dica, eu acho que dica de ouro é o que você quer responder? Qual que é a pergunta? E pergunta mesmo, perguntar com interrogação no final, assim, sei lá, como que eu posso crescer 30% ano que vem? Beleza, aí essa pergunta desdobra em outras perguntas, né? Em que região que eu já estou vendendo melhor do que a média? Às vezes o cliente não sabe nem isso, sabe? Se você começar a pegar uma grande pergunta e dividir em perguntas menores e for respondendo elas, você, às vezes não precisa nem de uma ferramenta de data science avançadíssima para responder elas. Às vezes um Excel básico já vai responder. E a fonte de dados é a mesma coisa, né? Dando um exemplo, né, de coisas que a gente consegue fazer, tem um cliente nosso que trabalha com contabilidades, né? Ele vende sistema de contabilidade, é um cliente bem grande. E ele queria saber o tamanho desse mercado. E o que a gente fez foi, beleza, a gente pegou todas as empresas do Brasil que são contabilidades e para validar esse dado de uma forma um pouco melhor, a gente verificou quais empresas estavam cadastradas no órgão de classe, por exemplo, na entidade de classe. E daí com isso a gente trouxe o tamanho de mercado muito próximo aí da precisão exata do mercado real. Então assim,
Os desdobramentos de onde você vai conseguir, como você vai conseguir, vem pela pergunta. Acho que esse é o primeiro ponto importante. É um ponto importante e curioso, né? Porque muitas vezes a gente vai naquela ânsia de usar o dado que a gente tem, o que está disponível, mas como você falou, talvez qual dado utilizar, como coletar, quando fazer essa leitura, vai ser um desdobramento muito mais operacional, no máximo tático, de uma pergunta estratégica. Ou seja, quanto melhor for a pergunta, quanto mais inteligente, provavelmente melhor vai ser a sua entrega de resultado. E o Patrick traz essa bagagem com a gente de toda uma jornada. Ele é formado em engenharia, atuou 5 anos como executivo na área de desenvolvimento de produtos na Sascar, foi cofundador de 2 startups, a Guitar Play Online, uma escola de música online, e também da Collective, uma aceleradora de canais de YouTube. De 2016 a 2019, atuou como consultor comercial na Fazer Consultoria, atendendo empresas como Merck, Thinkolog, Catarinense Pharma, Watt e algumas afiliadas da Rede Globo, entre muitas outras. Já em 2020, às vésperas da pandemia tomar conta do Brasil, empreendeu novamente. Criou a Driva, empresa focada em utilizar data science para elevar a performance comercial de empresas nas relações B2B. Então, com toda essa bagagem, com essa experiência, o que você aprendeu ao longo da tua jornada, Patrick? E qual foi a grande provocação para empreender novamente? Ou seja, pelo teu currículo aqui, não é o primeiro negócio que você cria, mas por que dados, por que 2020 e como nasceu a Driva? Perfeito. Eu vou começar lá de trás, então, porque eu acho que sempre olhar para trás é mais fácil de conectar os pontos do que olhar para frente, assim. Mas, bem, minha formação é técnica, eu comecei a vida na parte de desenvolvimento de tecnologia mesmo, programação, hardware e tudo mais. Isso já, naturalmente, você tem essa vontade, esse interesse por trabalhar com números, né, com o que é exato. Ainda na época da Sascar, que eu trabalhei lá antes da venda para Michelin, então trabalhei na época que a GP Investimentos que cuidava da empresa, a empresa era bem focada em cultura de resultado, né? E resultado tem muita questão de avaliação numérica e o que se traz, essa causa e efeito que você comentou, né? Era muito metrificado, tinha as metas anuais e tudo mais. Assim que a empresa foi vendida, né, eu resolvi estudar e fiz vários cursos aí para poder me preparar melhor para realmente empreender, porque já era um desejo que eu tinha desde cedo, né? Eu já empreendo desde meus 15 anos, assim, fazendo várias coisas diferentes, assim. Eu era o cara que no ensino médio lá vendia bombom de chocolate na hora do almoço, no intervalo para ganhar um dinheiro e tal. Sempre fiz várias coisas. Morei na Alemanha um tempo. Para pagar a média para a Alemanha também, meu curso de alemão, eu trabalhava para a escola de alemão, fazendo, enfim, tradução lá das fitas que eram cassete para fazer CD. Fiz um monte de coisa já, né? E esse desejo de empreender sempre existiu, né? Mas cada uma dessas experiências que eu tive foram sedimentando uma coisa ou outra nessa cadeia, né? Na Sascar eu vi uma empresa que foi vendida, ela multiplicou acho que vezes 5 ou 6 em 3 ou 4 anos que eu estava lá, de tamanho. Ela foi uma venda que na época acho que foi 1 bilhão e 800 milhões de reais, foi uma venda bem significativa, né? Acho que foi 17 vezes EBITDA, um valuation bem alto. E eu vi o resultado, né? Foi uma cultura de dados, de resultado, meritocracia pesada, aplicada à risca durante 4 anos. Eu falei, pô, esse negócio aqui dá certo. Se aplicado, ele funciona, né? Aí, outra coisa que a gente viu que eu vi quando eu saí de lá, fui empreender, foi a vida do mundo real abrindo uma startup, assim, um negócio muito difícil, né? Pô, você tem que fazer tudo, tem que vender, tem que conquistar cliente, então você tem que fazer um pouco de tudo, tem que ser generalista. E a venda é super importante, assim, não adianta você ter o melhor produto, você tem que vender aquilo lá. Beleza, fiquei um tempo nas startups, eu fui convidado para ser sócio Fazer Consultoria por pessoas que eu admiro muito aí, que eram meus sócios. Eu falei, vou porque eu vou aprender, vou acelerar meu aprendizado, né? Na Fazer, aí foi outra aula também para mim, porque eu não sou naturalmente uma pessoa de vendas, né? Eu vim da área técnica, trabalhei com produto, que é uma área de interface, mas não é uma área de vendas de fato. E na consultoria, a consultoria era de vendas, então a gente montava realmente máquina de vendas B2B para empresa de porte médio e grande. Então a gente tinha que entregar isso para o cliente, ajudar ele a montar, estruturar isso aí, empresas que já tinham, sei lá, 50, 200 vendedores aí na rua, né? E aí eu meti esse gap, aí que nasceu a Driva, né, que é basicamente uma spin-off da consultoria. Porque a gente fez 50 projetos em uns 4 anos. Em todos os projetos, Alexandre, a gente viu a oportunidade de usar dados
na área de vendas, todos. Empresas que a gente vê de fora, fala, não, essa empresa aqui por fora é perfeita, empresa grande, estruturada e tal. A gente entrava para ver os detalhes, assim, tinha oportunidade. Então eu falei, pô, se empresa grande, estruturada, capitalizada, tem a oportunidade de usar melhor essas informações, e quando a gente usava dava certo, nasceu a ideia, pô, se a gente fizer uma empresa de tecnologia usando esses insights para ajudar outras empresas a usar esses dados de forma mais inteligente, aí tem um mercado para ser explorado. Né? Veio daí a ideia da Driva. E, assim, uma coisa que eu vejo muito em eventos, em palestra, em livros, o valor do dado não é de hoje, tá? Então, Bill Gates, lá em 94, 95, se não me engano, acho que 95, ele escreveu um livro, A Estrada do Futuro, onde ele já falava muito sobre o poder da informação e como utilizar a informação como guia, mas desta publicação estamos falando aqui 20 e poucos anos atrás, mais de 2 décadas e meia, para a gente ter uma cultura de dados dentro das empresas, isso demora para acontecer, não é da noite para o dia. Então, há 25, 26 anos atrás, a gente tinha alguém fazendo futurologia. Você tinha muito poucas empresas trabalhando e ainda de uma maneira muito própria, com seu próprio dado, com o dado, o core, né, principal ali. Eu acredito que uns 15 anos atrás, a gente já tinha algo um pouco mais apontado para onde a gente ia. Com novas tecnologias, né? A internet já estava bem consolidada como modelo de negócio, já tinha um mercado eletrônico, a gente já tinha capacidades de mensurar muito mais informações em larga escala. Há uns 10 anos para cá, isso começou a se tornar factível, virou método, virou práticas, ainda restrita a algumas empresas, alguns setores que estavam um pouco mais na vanguarda. E hoje eu vejo que de uns 5, 3 anos para cá, isso virou rotina. Então, independente da empresa que você entra, independente do setor que você trabalhe, os dados sempre estiveram lá, tá? Mesmo antes do computador. Vamos falar aqui do dado da planilha do Excel. A informação, né, rabiscada no papel é um dado, ela traz uma informação de entendimento sobre alguma coisa, ela pode ser arquivada e tudo mais. Porém, não estava na cultura das empresas em larga escala, mesmo as empresas menores, trabalhar com dado de maneira estratégica. Ou quando tinha, era um super-herói que trabalhava na empresa, que tinha várias planilhas embaixo do braço, concentrava todas as informações. Puxa, como é que tá isso? Chama o fulano que ele sabe. Ou você tinha um departamento lá no final do corredor, com a luz acesa nas madrugadas, tabulando dados, com um monte de matemáticos que custavam caro, ou seja, não era toda empresa que podia fazer. Hoje, a gente tem uma série de ferramentas disponíveis na internet. Hoje, o departamento de marketing, não só no nível estratégico de fazer planejamento estratégico, de fazer mapeamento, inteligência de mercado, olhar sell-in, sell-out para supermercado, mas para poder começar a olhar onde eu consigo mais performance de resultado no meu Instagram. Qual o tipo de post que dá mais resultado? Hoje você consegue metrificar tudo isso, e aí eu gosto, sou um apaixonado pela internet, porque é tudo neuroticamente mensurável. Né? O que a indústria demorou muito para popularizar sensores, que a gente está falando aí de IoT, de sistemas e máquinas conversando entre si, né? Na internet ela já nasceu medindo tudo, medindo o tráfego, medindo o acesso, medindo o tempo de página. Então você tem várias áreas trabalhando com dados de uma maneira um pouco mais cotidiana. E acho que assim a gente começa a criar uma cultura para usar o dado como um drive, como um direcionador, uma diretriz. E eu vejo assim, o poder que isso tem. Qualquer um que tivesse uma visão um pouco mais estratégica de negócio veria isso há 30, 40 anos atrás, como muitas empresas, muitos gestores viram. Mas a questão que eu quero te trazer é, com a Driva, o que eu posso fazer? Você já me deu um spoilerzinho, acho que talvez agora seja a hora de você detalhar melhor, mas o que eu consigo fazer com a Driva, sem ser uma grande empresa, sem possuir um time de matemáticos, para usar para o meu negócio, seja ele qual for? Perfeito. Eu acho que para resumir, a gente faz várias coisas ali, mas para resumir em 3 que talvez sejam os principais aí, casos de uso que a gente tem. A primeira solução, que é a mais básica, até a gente tem uma versão grátis, que é a base de todas as empresas do Brasil. Então, se você vende para um mercado que seja B2B, então vendo para a empresa, você consegue entrar na nossa ferramenta e localizar. Eu quero ver quantas padarias tem em Curitiba. Se filtra lá, você consegue ver quantas padarias tem, quem são elas, e segmentá-las por tamanho e diferentes variáveis, né?
Isso é uma forma de você entender seu mercado, né? Então, pô, se eu vendo, sei lá, R$1 milhão em Curitiba tem, sei lá, 350 farmácias, você consegue estimar mais ou menos o tamanho de mercado potencial para você vender em Campo Largo, que tenha 30 farmácias. Então, você consegue ter uma noção de qual a tua meta, qual o teu objetivo para uma outra região que você queira expandir, ou quais são as empresas que você pode tentar abordar. Esse é um primeiro caso de uso, que é olhar para fora, né? O segundo caso de uso, que é o que a gente mais faz, é cruzar esses dados de potencial com dados do próprio cliente. Então, quando a gente falou que a pergunta é o mais relevante, de fato é, né? Então, a gente integra no sistema do cliente, no RP dele ou na base de notas fiscais dele. Com esses dados que ele já emite de nota fiscal, que ele emite de serviço, a gente faz o perfil do cliente ideal e entende como é que está a penetração de mercado em diferentes geografias. Então, digamos que eu tenha, sei lá, 350 clientes na minha base. Qual que é o perfil desses clientes? Meu perfil de cliente é 50% da minha base, é indústria, sei lá, metal mecânica, que tem mais de 200 funcionários. Beleza, se eu achar outra indústria metal mecânica de 200 funcionários que ainda não é teu cliente, acho que vale a pena uma conversa, porque tem uma chance grande de ele comprar de você. Então a gente consegue fazer isso no nível Brasil inteiro e disponibilizar isso numa ferramenta intuitiva para o pessoal utilizar e identificar. Daí é um misto de geração de lead e inteligência mesmo, para ver onde que eu vou focar, né, e expandir. E a terceira solução, que daí é bem pesada em Data Science, é um sistema que a gente, igual tem e-commerce, que é aquele sistema de recomendação de produto, né? Você comprou um tênis, tem aqui uma camiseta para você também, né? Então a gente tem um sistema que faz a mesma coisa para a indústria, que a gente chama de Mix A, que é de acordo com o perfil de compra do ponto de venda, ele recomenda que outra cesta de produtos a gente pode alocar e o vendedor pode vender, né? Então são esses três cases, assim, esses três grandes pontos que a gente faz em diferentes tamanhos de empresa, né? Desde tem cliente nosso que tem uma pessoa sozinha, que vende sozinha, e tem até multinacional aí e alguns unicórnios já na carteira. Legal. Isso volta ao que a gente estava falando no início, de tornar a operação mais eficiente, mais inteligente, você trazer um resultado mais rápido, com menos esforço. E assim, uma coisa que sempre me incomodou muito, eu como gestor de marketing, tendo um time de prospecção embaixo, eu me incomodava com o tempo que o nosso SDR levava fazendo mapeamento, qualificação, porque você não faz um agendamento de uma visita para uma relação B2B na primeira ligação. Precisa de 3, 4, 5 ligações, falar com pessoas diferentes. Às vezes não é essa pessoa o decisor, é uma outra pessoa. Às vezes o decisor não quer falar com você, você tem que puxar um canal alternativo. Mas antes disso tem que passar pela telefonista, pela recepcionista, e consome tempo, consome esforço. E quando eu consigo falar com a pessoa que é o decisor, eu passo a entender que, puxa, essa empresa não tem perfil. O cara até gostou da minha oferta, ele achou interessante, talvez até tenha feito um agendamento, mandei o meu closer, mandei meu executivo de vendas ir lá conversar com ele, fazer uma demonstração, ele, puxa, gostei, quero. A hora que chega a proposta, ele, não, mas está sobrando zero aqui, eu não consigo pagar isso. Não tem fit. Puxa, a minha solução é muito robusta para você. Ou estou oferecendo o produto errado. Quando a gente descobre que, puxa, dentro de um portfólio eu consigo trazer um outro produto mais adequado, mais aderente do que aquele da prospecção inicial, eu consigo aproveitar, eu recupero esse lead. Mas quantos e quantos leads eu desqualifico porque não tem fit com o produto, não tem fit com o perfil da empresa? E uma coisa que me chamou a atenção no que você falou aí é justamente essa possibilidade de identificar os perfis. É a empresa de metal mecânica que você comentou. Poder fazer esse lookalike. Existem tantas outras empresas com esse mesmo perfil no mercado, parecido ou muito similar com o perfil de quem já é seu cliente. Ou seja, usar o dado de casa para buscar no mercado. E quando a gente fala de marketing, a gente está hoje num estágio do marketing onde é imperativo ter uma orientação a mercado. Não só do consumidor, não só do concorrente, mas de todo o ambiente, todo o cenário de mercado. Por muito tempo, o marketing olhou para dentro de casa, o mais longe, mais perto da porta, era a porta da loja, então técnica de venda, empurra o produto para o mercado, porque era um cenário diferente, de abundância de demanda, né, onde você tinha um cenário com mais demanda do que oferta, cara, otimiza, e o marketing trabalhava com distribuição. Depois eu trabalhar com venda, por quê? Porque agora tem que convencer, agora tem um consumidor um pouco mais exigente. No cenário atual, salvo pouquíssimos nichos, você tem uma concorrência muito agressiva, que talvez seja mais eficiente do que você. Você tem consumidores muito mais antenados, porque eles também estão empoderados pelos dados.
né? Não é à toa que o Buscapé já desde muito tempo faz comercial com a brincadeira do celular, né? Você está na loja, você olha a televisão e você compra no concorrente que está mais barato o celular no mesmo modelo. Magazine Luiza cresceu no interior de São Paulo, assim, abrindo lojinha de demonstração e fazendo compra pelo computador assistida ao usuário, né? Então, poder fazer esse lookalike dá uma visão muito mais concreta para o gestor do que dizer, olha, existem tantas padarias em tal cidade. Ok, mas quantas padarias vendem pudim? Não sei porquê, mas pudim é um fator importante aqui no que eu vou interagir com eles. Porque a padaria que vende pudim, digamos que seja um elemento chave para identificar que as pessoas fazem a refeição, fazem um lanche na padaria. E o que eu quero vender para eles é algo ligado à experiência de consumo em loja. Logo, aquela padaria que você passa, compra o pão, o queijo, vai embora, não tem fit, ele não compra o meu produto. E como é que eu consigo identificar isso? E aí a estatística nos dá modelo. Cara, é o panificadora que tem esse produto para vender, é a panificadora que tem esse faturamento, ou que tem essa característica ou esse enquadramento de KNAI, de natureza, e você passa a olhar para uma base muito mais realista em relação ao teu perfil, em relação ao perfil de quem já é teu consumidor. E acho que esse é o grande pulo do gato, né, Patrick? Eu acho que é isso junto com as perguntas, né? Então, te dar alguns exemplos reais aqui, só para mostrar para o pessoal que, assim, tem uma mística, né, de data science e tudo mais, mas, assim, é fazer o básico bem feito, né? Dois exemplos rápidos aqui de casos reais que a gente já viu aí em alguns clientes aí que a gente trabalhou, parceiros nossos. Tinha uma empresa parceira nossa, que era uma farmacêutica, precisava expandir mercado. Preciso bater a meta, preciso crescer, minha meta de ano que vem é 30% superior. Assim, todo mundo já ouviu isso aí no final do ano, quando faz orçamento, né? A meta sempre vem 2 dígitos ali para cima, para crescer. E a empresa, né, do sul-sudeste aqui, então, nessa região, ela tá, quando a gente olha o mercado, ela está bem penetrada. O que a gente fez foi mapear o mercado inteiro. O Brasil, a gente notou que em Minas Gerais, essa empresa estava muito além, proporcionalmente falando, do que ela estava na região dela. Então, digamos que aqui em Curitiba, ela vendia para cada ponto de venda potencial, ela estava em 35% dos pontos de venda, e em Minas Gerais ela estava em 1% dos pontos de venda. Então, a gente fez uma conta assim, pessoal, duas perguntas, né? O que impede a gente de vender bem em Minas Gerais? Tem alguma coisa que impede a gente de vender bem em Minas Gerais? O pessoal olhou e falou, não, tem nada que impede a gente. A gente chega lá com logística, chega com preço, o produto é bom, beleza. Então, se a gente vender em Minas Gerais metade do que a gente vende no Paraná, a nossa meta do ano que vem está batida. Só em Minas Gerais. E aquela meta que era um negócio impossível ficou, peraí, então não é tão difícil assim. Se eu vender metade do que eu vendo já vendo no Paraná, mas eu já faço no Paraná isso. Então tem que ser metade do que eu sou no Paraná. Metade do que eu sou no Paraná. Pô, beleza. O que a gente fez, ajudou eles lá, né? A gente não fez esse projeto, mas eles executaram. Que a gente contratou 10 vendedores, dividiu a região de Minas Gerais em 10 áreas de venda com um tamanho adequado, que caberia um vendedor. Deu um mês, eles venderam R$1 milhão a mais. Uau. Então, tipo, a curva já fez assim. Então, tipo, no mês seguinte, sabe? Porque eles pegaram um canhão que a empresa tinha e miraram um problema que estava, tipo, aqui, entendeu? E foi certeiro. E essa questão de ter o alvo certo, acho que é fundamental. Imagina essa empresa fazendo esforço de venda no Brasil inteiro. Não só um esforço de não ter uma comunicação reforçada, intensificada, de você ter uma equipe comercial transacionando vários territórios. A logística, você fechou, abriu a loja, e agora você vai ter que mandar caminhão para cima e para baixo. Ou seja, olha a inteligência. Eu vou concentrar esforço numa única praça ou numa região para fazer um trabalho mais cirúrgico. E qual praça eu vou escolher? Aí onde eu tenho maior potencial. Ou seja, puxa, eu tenho um percentual muito pequeno de cobertura de um mercado que é abundante, significa que eu tenho potencial. Eu tenho concorrente? Óbvio. Tem que olhar as ameaças que eu tenho nesse cenário. Mas esse é um grande drive. É o que a gente está fazendo, né? Então, assim, o Patrick, além de amigo, além de parceiro aqui, virou fornecedor também, né? A gente está construindo uma central de inteligência de marketing aqui na TOTVS Curitiba, muito legal, onde eu consigo hoje ter uma noção quais as próximas praças onde eu vou atacar. Não porque eu quero, não porque eu sinto que eu tenho poucos clientes, não porque tem sinergia com o produto que eu tenho uma maior meta de venda, mas porque, além de tudo isso, a pergunta que eu faço para o Patrick é, Patrick, quais são as praças onde eu tenho maior potencial para vender isso aqui? Para encontrar empresas com o perfil de quem já é meu cliente.
E aí a gente faz uma listinha, praça A, praça B, praça C. E eu começo a atacar essas praças porque é onde eu vou ter menor custo de venda, onde eu vou ter uma venda mais rápida, para retroalimentar um sistema com receita, para investir, para fazer um investimento em uma segunda ou terceira praça. Ou seja, eu coloco isso para funcionar de uma maneira automatizada, de uma maneira inteligente que vai se alimentando, ou seja, o crescimento ele passa a ser orgânico. Claro que requer esforço, mas é aquela história, você não precisa pegar o boi na unha. Poxa, onde tenho mais cabeças agrupadas aqui, eu coloco eles dentro do cercadinho. Então, é um trabalho fantástico, que a gente consegue ter uma visão de mercado muito mais realista com a situação de cada empresa, porque até então, o que eu tinha? Qual é o meu market share de mercado? A gente tem alguns números de matriz, mas eu vou olhar especificamente para o meu território. Aí eu tenho tantas empresas, eu tenho X em faturamento, eu tenho economia, os dados econômicos de PIB, quanto movimento, quanto eu estou participando. Legal. Gente, boa parte disso eu não vou participar. Porque são segmentos que eu não atuo, são perfis de empresas que não têm aderência para comprar o produto que eu estou vendendo. Então é uma ilusão muito grande achar que o meu potencial todo de mercado é esse. É aquilo que eu sempre falo para os alunos assim, cuidado quando você fala que você quer vender para todo mundo. Provavelmente todo mundo não é o seu público. Com certeza você não vai recusar uma venda para quem entrar na sua loja. Mas não queira vender tudo para todo mundo, que vai te dar um esforço enorme e você não vai conseguir. Provavelmente você vai errar. É aquela história do panfleto na esquina. Provavelmente não é para mim. Eu não moro nesse bairro. Essa trajetória aqui, essa rua, não é meu roteiro diário. Por acidente, estou passando aqui hoje. Então, a chance de ter uma oferta direcionada para mim no sinaleiro é muito baixa. Por quê? Porque é no restaurante ali da esquina. Só que eu moro e trabalho do outro lado da cidade. Será que eu vou naquele restaurante almoçar numa terça-feira à tarde? Um almoço de terça-feira? Provavelmente não. Então, assim, é o esforço de você fazer as coisas sem um alvo delimitado. E tanto a Driva, usando os dados, como o próprio dado, nos permite fazer isso. Muito legal. Perfeito. E você falou de marketing, né? Marketing, eu acho que eu já falei várias vezes isso, se alguém que me conhece vai concordar, assim. Eu falo que o marketing era o mais legal da empresa, assim. Eu realmente acho, assim, só que o problema é o seguinte, tem muita empresa que acha que marketing é marketing digital, fazer ads e tudo mais. Marketing é uma área, assim, tão vasta que é super estratégica. Assim. O que você falou agora foi, de fato, a definição da persona. Quem que é teu público-alvo? Quem que você quer falar? Quem que você quer ver? Quem que vai comprar teu produto? Por que ele vai comprar? Você falou da mudança, né? A gente está na área agora da reputação. Exato. Então, acabou aquela história de empurrar produto, colocar lá, você tem multa rescisória, mais 3 anos de contrato, cara. Acabou. O cliente tem que comprar porque ele quer comprar e a tua próxima venda é atender bem teu cliente de hoje, para ele falar bem e te indicar. Senão ele não volta. Há modelos de negócio que você vai fazer uma venda única e vai desaparecer do mapa. É o cambista, né? Ele não quer vender de novo para você no próximo show. Ele vai vender e ele vai desaparecer, independente do ingresso ser verdadeiro ou não. Agora... vai maximizar o lucro na primeira venda ali. E pronto, acabou. Agora, quando a gente começa a falar de ciclo de vida do cliente, recorrência, uma receita recorrente, eu preciso garantir que minha taxa de churn seja a menor possível, meu cliente esteja satisfeito, para que ele possa estabelecer uma confiança para voltar, para comprar de novo, talvez até um compromisso para indicar para alguém, para daí me ajudar a reduzir o custo de aquisição de novos clientes, para vender para novos, para gente nova, né? Ou seja, tem que ser muito mais maduro. Eu costumo dizer assim, a parte do Instagram, do outdoor e do comercial é a parte bonita que todo mundo vê e entende que é marketing. O que as pessoas não entendem é que marketing, assim como o financeiro, trabalha muito com planilha. Ou pelo menos tem que trabalhar com planilha. Poxa, mas não é tão sedutor quanto o Photoshop, quanto o vídeo que está passando no YouTube. Cara, mas é na planilha que surgem as perguntas e as respostas. Para depois você usar o criativo. Agora eu vou fazer a campanha, vou ter essa pegada, vou ter essa linguagem, mas qual a linguagem que eu vou utilizar? Qual a abordagem? Qual produto eu vou promover? Tudo isso está casado com uma análise de dados que eu fiz para poder ser mais eficiente possível. Patrick, eu queria te fazer uma pergunta sobre empreender no momento pré-pandemia.
A gente falou da tua bagagem, falou da tua história, falou tudo que você fez, você se sentiu ali, puxa, agora é a hora, agora vou abrir meu negócio, vou trabalhar com dados, vou montar uma empresa, contratar pessoas, e veio uma pandemia. Quais os principais desafios? Como foi esse impacto de uma crise econômica causada por um isolamento, por todo o que a gente viveu? E quais as oportunidades que surgiram disso? Seja pela natureza do negócio, pelo que você oferece, e seja também pela mão da gestão. Ou seja, você como gestor, conta pra gente se teve alguma situação onde, puxa, aqui fez a diferença. Quando veio a pandemia foi um grande susto para todo mundo, né? Eu abri empresa em janeiro de 2020, a pandemia em maio, assim, compramos maquinário, computador, móveis. Temos uma sede está ali, a sede está até fechada, tá pegando poeira ali. Estou pagando aluguel todo mês. Porque a gente realmente pensou nesse crescimento e trabalhar, obviamente, num local todo mundo junto, criar a cultura da empresa e tudo mais. E veio março, veio a pandemia. Então, na época, a gente estava em umas 3 pessoas na empresa, a gente estava bem enxuto ainda. E foi um aprendizado, assim, né? No momento zero, todo mundo parou de comprar. Foi, digamos, abril, assim. Parou, né? Acabou. A partir de maio, o que a gente reparou foi que até a demanda por esse tipo de serviço que a gente presta aumentou. Então, para a gente foi até positivo, porque ajudou a impulsionar esse negócio. Estava todo mundo querendo saber como vender mais naquele movimento, né? E você ter o dado na mão ajuda você a saber onde atacar, como atacar e tal. E daí a gente começou a acelerar. Então, o grande ponto foi, beleza, existe uma demanda aí, eu contratei mais gente, contratei mais pessoas, e a gente começou a montar uma estrutura de gestão à distância. Então, é até interessante, tem várias pessoas na empresa que eu nunca vi na vida ainda, pessoalmente, assim. Tem uma pessoa na equipe que está em Ilhéus, lá da Bahia, assim. Eu nunca vi a pessoa, assim, presencialmente, mas a gente troca ideia todo dia. Então, a gente criou mecanismos e tal para a gestão da empresa acontecer e funcionar. Também recrutamento, seleção, no meio de pandemia também, tudo remoto, entrevista remota, como que a gente acha talento no meio da multidão, assim, né? E pra gente foi uma outra coisa boa que quando veio a pandemia a gente estava contratando, então a gente conseguiu atrair talento numa época que, digamos, a oferta por vagas estava baixa e a demanda estava alta. Então a gente trabalha com uma área sexy, que é data science, e numa época que estava com baixa concorrência, digamos, para talento. A gente trouxe muita gente boa, assim, até a gente fala abertamente que o time é muito bom. Então, acho que isso tudo só ajudou, nesse caso, para esse nosso mercado, mas o que a gente viu muito foi os clientes, né? Os clientes se reinventando. Tem cliente nosso que era muito focado em varejo, muito focado em ponto de venda, aprendendo a vender online, aprendendo a vender com WhatsApp, entendeu? E toda essa transição é algo que a gente está ainda... Todo mundo está aprendendo, eu diria. A gente está numa transição aí que acelerou a transformação digital em marketing e vendas uns 5 anos, tranquilamente. Assim. Muito bom, muito bom. E quais são os planos aí para frente, cara? Vamos olhar aí pós-pandemia, a gente está torcendo que isso se desdobre de uma vez e que a gente consiga superar, mas com ou sem pandemia a gente tem que fazer a coisa acontecer. Eu conversei com alguns gestores aqui nessa segunda temporada e a gente chegou em algum consenso com alguns, onde a gente falou de inovação, falou de mudança, de transformações, onde na bonança, no momento que está tudo indo muito bem, é a hora que as empresas têm que inovar, se permitem errar, porque a economia é cíclica, todos os mercados têm seus altos e baixos, cada um no seu tempo, e vai ter um momento de escassez, onde você não pode errar, onde você precisa ser muito eficiente. E é onde eu vou precisar do dado para me dar essa visão, porque talvez o achismo do gestor, do dono, não dê conta de drivar o caminho. E, cara, como é que eu consigo ser eficiente se eu não explorei essas possibilidades antes? Eu preciso trazer gente competente de fora. Preciso trazer parceiros que já tenham o caminho das pedras. Patrick, vem me ajudar, vem comigo. Driva, como que eu faço isso? E acho que essa foi a grande necessidade do mercado. Porque, como você falou, estamos todos aprendendo, cada um no seu ritmo, cada um no seu estágio, mas você ter especialistas de fora que consigam vir com... Eu tenho um mapa, talvez não esteja completo, mas ele já não dá uma visão de onde a gente está e para onde a gente quer ir. Acho que isso ajuda muito, né? Ajuda muito, com certeza. Uma coisa que eu vi bastante, assim, também... É até uma crítica construtiva a grandes empresas, sabe? Às vezes a empresa é grande, tem dinheiro. Quando você tem dinheiro e as coisas não dão certo, você não precisa ser tão criativo, sabe? Quando a fome vem e você precisa comer amanhã, o pessoal dá seus pulos, como diria, né? No caso, assim. Então, uma boa coisa para a empresa grande, assim, empresa que está, já, digamos, uma empresa mais tradicional que está se reinventando, é
talvez se aproximar dessas startups, essas empresas que estão começando, especialmente aquelas que não têm muito dinheiro, muito recurso, porque você vai ver muita coisa legal sendo feita com muito pouco, assim. Então, às vezes, a própria empresa pode criar um ambiente para isso internamente, sabe? Uma área de inovação, sei lá, fomentar alguns laboratórios, assim. O que você consegue fazer com pouco dinheiro, com pouco recurso? Dá para fazer muita coisa. Se você tiver pessoal engajado, dá para fazer muita coisa. Então, mesmo esses choques podem ser interessantes em momentos mesmo de bonança, que daí, quando virar o ciclo e as coisas ficarem um pouco mais retraídas, você sai muito na frente, né? Você segura as pontas e consegue ainda acelerar. É difícil executar isso, tá? É bem difícil, assim. Trabalhei em empresa grande e tal, orçamento grande, mas assim, é difícil, mas eu acho que é valioso, uma dica boa aí para quem tá numa empresa mais estruturada, digamos assim. Sem dúvida, porque a cultura, ela domina, ela impera na rotina das pessoas, no dia a dia, nas tarefas, mas acho que é uma boa provocação, né? Você olhar para uma startup que está enxuta, que está pequena, que não tem um grande investidor por trás, ou seja, ela tem que ser eficiente já desde o início, senão ela não sobrevive. Então, é um time de profissionais que já está vivendo esse cenário, já está acostumada com essa dificuldade. Que quando você vai para uma empresa grande, que tem orçamento, centro de custos, já tem toda uma abundância de ferramentas à disposição, claro, o trabalho fica muito mais fácil, né? Você tem tudo, mas talvez o mindset do profissional esteja limitado. Se você tira os aparatos, ele não sabe o que fazer. E aí é o que você falou, é o ponto da criatividade, do pensar fora da caixa. Então, muitas vezes, assim, a ferramenta pela ferramenta, ela pode ser bonita, vai te render um status, mas se você não tiver a altura das ferramentas que está utilizando, como você disse lá no início, o Data Science é uma ferramenta, né? E se você não souber como usar, é o cálculo da estatística, cara. Talvez você não precise conhecer logaritmo, entender de desvio padrão, para você usar ferramentas estatísticas. Mas, se você tiver uma pequena noção quanto a isso, de como o software calcula, o porquê que ele calcula isso, para te dar aquela resposta, você vai aprender a fazer perguntas melhores. Você vai ter um entendimento melhor do que vai vir de resposta do software. Então, você vai usar melhor a ferramenta. E o dia que você não tiver a ferramenta, cara, puxa o Excel, puxa o papel e eu consigo resolver. Hoje em dia nem precisa de tanto, né? Precisa de um Google e de um YouTube. Alguém já tem um tutorial no YouTube de como fazer. Mas se você não souber fazer a pergunta, que foi, acho que o segredo que você trouxe lá no início, eu não sei o que fazer, eu não sei o que perguntar para aprender o que fazer. Eu não vou sair do lugar, tendo recurso, tendo ferramenta ou não. O profissional do futuro, Alexandre, na minha visão, é o profissional que vai saber fazer pergunta. De verdade, sabe por quê? Porque todas essas tecnologias que mesmo a gente está utilizando, a cada ano que passa, ela está exponencial, assim, é assustador o negócio. Está cada vez mais barato, ou seja, uma ferramenta de BI Analytics simples, né? Que na época que eu estava lá na empresa, empregado, lá na época de rastreamento, a gente gastava uma tonelada de dinheiro, licença e tudo mais. Hoje é 50 por mês, assim, a mesma ferramenta, mesma coisa. Passou 5 anos, já saiu de, sei lá, 400 mil reais para 50 por mês. Assim. Então tá super acessível. Daqui a pouco vai ser totalmente de graça. Daqui a pouco essa ferramenta, essas analytics, elas vão para o lugar, vai ser um monte de coisa pronta, assim, alguns algoritmos meio prontos, assim. Então essas ferramentas são assustadoramente fáceis de utilizar e cada vez mais vão ficar. Mas se você não sabe a pergunta, é aquilo que a gente falou, você vai empacar, né? Respondendo a pergunta que você perguntou um pouco antes, e futuro, e que vem pela frente, né? A nossa visão de produto é o seguinte, a gente fez uma primeira fase, que é o nosso primeiro ano de vida, né, do ano passado até aqui, que a gente está utilizando esses dados do cliente, os nossos dados para responder as perguntas, nessas perguntas que eu comentei contigo de vendas, né? Mas o caminho de futuro que a gente entende, e pensando muito na figura do vendedor, da pessoa que realmente está trazendo resultado, é como é que esses dados trazem insights para o vendedor, de maneira automática, assim, na frente dele. Com quem que você tem que falar? A que horas você tem que falar? Gerar realmente insight, né? Sair de uma ferramenta que você pergunta para a ferramenta alguma coisa ela te dá para ser, de fato, um ajudante, um assistente, sabe? Eu acho que é esse o caminho que a gente está aqui interno tentando perseguir, correr atrás, assim. E também tentando, obviamente, aí, explorar outras oportunidades, né? Até te comentei contigo antes ali que a gente está com base de outros países, né? Tipo, a gente conseguiu 30 países já, mais ou menos o que a gente tem no Brasil. Pô, e aí? O que a gente vai fazer com isso? Temos que fazer alguma coisa com isso, tá ali, né? Então isso tem que virar, de alguma forma, alguma coisa que gera valor para os clientes ou para o pessoal aí, né?
Primeiro passo, vamos fazer um lookalike, né? Quais são as praças onde eu tenho os melhores clientes, perfis de clientes com os clientes que eu já tenho, né? Para servir de base. É fazer o dever dentro de casa. Acho que essa autorreflexão é sempre importante. Tipo né? isso. Mas você falou do assistente, acho que vale a gente ressaltar um pouquinho, Patrick. Apresenta para o nosso ouvinte quem é a Lídia. A Lídia. O nome a Lídia é o nosso assistente virtual, é um dos produtos que a gente tem, a gente nem vende ela separado, porque a gente entende que ela está junto com tudo, ela permeia todas as soluções, assim. Mas ela vem Lídia de lead, né, geração de lead, e A de inteligência artificial, por isso que é Lídia. Ela é um chatbot que a gente roda hoje em cima do Telegram, a gente vai colocar também no WhatsApp em breve, mas basicamente é a ferramenta para o vendedor. Você pergunta para ela alguma informação e ela traz o que tiver de informação daquela empresa. Então, estou na frente de uma empresa, digita o nome da empresa, ela traz lá todos os dados do CNPJ, onde fica, quem são os acionistas, dados de redes sociais, tamanho, faturamento, mapa, o que tiver a gente traz ali para o vendedor de forma bem rápida, né? E aos poucos a gente está integrando mais funcionalidades nela, como trazer informações da própria base do cliente e outras informações que são relevantes aí para ajudar de fato quem faz a venda, né? Porque uma coisa que eu acho que eu queria falar nessa conversa, Alexandre, que eu acho que é bem relevante, é um dos grandes aprendizados que eu tive até de forma tardia, eu diria, é que todo mundo é vendedor. Com certeza. A gente se vende o tempo todo, conscientemente ou não. Todo mundo é vendedor. Você pode ter consciência que você está se vendendo, seja na forma como você vai se vestir para uma reunião, que você vai no supermercado, que você vai encontrar alguém na rua, seja como você vai apresentar um projeto para reivindicar um orçamento, seja como você expõe uma ideia, né? A gente se vende o tempo todo, para N funções. Alguns são mais espertos e já perceberam isso, né? E usam aí N técnicas para se vender melhor. Outros ainda têm uma visão um pouco mais, talvez, lúdica. Não é bem assim, nossa, você está sendo agressivo demais. Continua, né? Então, assim, ok, né? Mas alguém está vendendo para você sem você perceber que você está comprando. Porque assim como a gente vende o tempo todo, a gente também compra o tempo todo. Eu compro a ideia, eu compro o projeto, eu compro não só o produto na loja, mas eu compro se eu quero participar disso ou não. E, obviamente, quanto mais persuasivo, quanto mais técnica eu utilizar para vender alguma coisa para alguém, para vender minha autoimagem, para vender o meu conteúdo, eu consigo ter mais eficiência. E se eu conseguir pautar isso em dados, me diga você com a sua bagagem, é melhor ou não é? Daí você tira da mesa qualquer achismo, né? Porque muitas vezes você vai fazer uma reunião com alguém que tem uma certeza intrínseca, que às vezes o dado não corrobora. Se você fala, não, esse é o caminho por causa disso aqui, ó. Você não está falando de uma forma subjetiva, você está falando embasado, né? E daí não tem discussão subjetiva. A pessoa pode até não concordar, mas ela não tem como contra-argumentar. Então você valoriza a sua venda, né? Eu tenho uma frase que eu já falei que um dia eu vou colocar isso numa camiseta. O que você acredita e o que eu acho se torna irrelevante quando a gente mede. Eu construí isso ao longo de alguns anos. Eu trabalhei muito tempo com criação, né, em agência, tive uma empresa, também empreendi com negócio próprio e muito ligado a questões estéticas de visual. Fazer um site, fazer um e-commerce, fazer uma comunicação visual e muitas vezes o dono, né, o cliente ali, ele tinha uma ideia. E assim, eu conto, as pessoas dão risada, mas gente, isso aconteceu. Eu ouvi de um cliente que tinha que colocar amarelo na peça porque a esposa estava fazendo um curso de cromoterapia e amarelo tinha uma vibração muito forte. Sem dúvida, é uma cor que chama atenção. A minha identidade pessoal hoje é preto e amarelo, maior índice de contraste. Mas no contexto daquela empresa de tecnologia não fazia sentido nenhum, não encaixava. E eu falava pro cara, dava toda a justificativa e ele, não, mas cara, como é que eu vou explicar em casa que não vou aceitar a sugestão? Ah, entendi, é pessoal. Então vamos fazer o seguinte, você quer ter resultado com isso aqui, você quer agradar a esposa. Não, eu quero ter resultado, vamos fazer uma pesquisa. A gente começou a perguntar para alguns clientes, fazer teste AB. Cara, qual que você prefere? O que você acha que combina mais com a empresa? E a hora que a gente trouxe a resposta, falei, olha, agora eu sei que você está convencido, você está olhando o número, você é gestor do negócio, agora você leva para casa e depois você me liga. A gente seguiu no preto com azul e branco, sem colocar amarelo. Perfeito. Nossa, você falou um negócio que me lembrou uma história aqui que é muito boa. Eu fiz um curso em Stanford, né? Fiz um curso de empreendedorismo, inovação lá.
E daí os professores lá, tudo do MBA, o pessoal, né, manda bem pra caramba, assim. E um dos professores, ele, que era o professor de marketing, acabou na aula, ele falou, pessoal, acabou a aula e tal, dá uma dica para vocês aqui que, ó, pode esquecer do que eu falei, mas pega essa aqui, que essa aqui você não vai errar. E ele contou uma história. Não sei qual que era a startup, não sei se era Airbnb, Uber, era uma dessas aí gigantescas. Aluno dele, né, eu falei, pô, o cara tá na frente que já era professor dos caras, né. Ele falou, sabe essa empresa que vocês admiram, bom pra caramba e tal, eles ficaram, sei lá, 6 meses assim, quebrados, não tinham modelo de negócio, tá tudo errado. E daí eles conversaram com os professores e ele deu a dica, ó, não faz nada, só conversa com o teu cliente, todo dia. Que você falou de entrevista, né? Fala com o teu cliente, entrevista ele, entende ele, o que ele quer, o que ele não quer, todo dia. Faz isso, faz o teu hábito. Se você tá meio empacado, faz isso. Enfim, deu um tempo, eles montaram aí, não sei qual que era, não sei se era qual das duas aí que era, mas era uma dessas grandes aí. Que é mais ou menos isso que você falou. No fim do dia, você pega o subjetivo, falou com o cliente, aquilo começa a ficar repetido, começa a virar dado, aquele dado te corrobora e te ajuda a tomar a decisão. E o cliente é a melhor fonte de informação. Quando a gente fala assim de qualidade de atendimento, de gestão de crise, de clientes impacientes numa loja, mesmo no B2B, cara, escuta o que esse cliente tem para falar. Porque ele provavelmente... ele pode representar boa parte dos teus clientes que não estão falando isso para você. Então, em vez de você achar, puxa, aquele cara é um mala, vem aqui, tá reclamando de tudo e tal, escuta. Porque talvez a dor dele seja a dor de muitos. Só que tem aquela máxima, né? O cliente que ele tá reclamando, ele quer voltar amanhã. Quando eu vou na padaria, eu tô reclamando que a loja tá escura, que a fila tá grande, que o pão tá duro, porque amanhã eu quero voltar e ter a satisfação que eu tinha anteriormente. Um atendimento agradável, uma fila curta, pequena, uma loja bem iluminada, um pão fofinho. Por quê? Porque amanhã eu quero vir fazer de novo. Eu estou brigando para que você não estrague o que já foi bom antes. O cliente que simplesmente não reclama, ele não volta. Ele vai para outra opção de mercado. E tem N outras padarias perto de casa. Por que ele vai se desgastar? Então, quando você ignora aquele cliente que muitas vezes não tem razão, a gente tem aí um falso jargão de que o cliente tem sempre razão. Não tem. Mas o cliente sempre tem dores e necessidades. Talvez como ele esteja expressando, o que ele esteja reivindicando, não faça sentido para a relação comercial. Mas se você entender a causa raiz, e só vai entender se você perguntar, entender a história dele, por que ele está reivindicando aquilo, por que ele está bravo, por que ele está reclamando, você vai entender que, puxa, se eu corrigir isso aqui, eu vou deixar muito mais gente feliz. Mesmo esse cara não tendo razão pelo motivo que ele está me pedindo. E às vezes é informação, às vezes é entendimento. Poxa, mas o que você está me pedindo, Patrick, é incabível, não faz sentido com a minha oferta de negócio. Mas como é que ele chegou nesse raciocínio? Por que ele está indignado? Porque o meu anúncio, a minha comunicação, deu uma dupla interpretação. E se ele entendeu assim, quantos outros também não entenderam? Então, acho que fazer a pergunta, principalmente perguntar para o cliente, para quem já está na relação, principalmente quando a gente fala de B2B, acho que é muito importante, né? Nesse caso, só para dar um exemplo, eu comentei do Guitar Play, né? O Guitar Play é uma escola de música pela internet. Lá tinha uma banda, história rápida, tinha uma banda, a banda faliu, nosso guitarrista era um cara muito talentoso, e a gente começou a gravar vídeo no YouTube, isso em 2011 ainda, começou a ter milhares e milhares de views, que era, sei lá, eu lembro na época, quando bateu 20 mil views, a gente falou, cara, 20 mil views é tipo o estádio do Couto Pereira aqui cheio, é muita gente, né? A gente falou, vamos monetizar esse negócio. A gente começou a gravar, a gente gravou um DVD lá, que ele dava umas aulas, a gente começou a mandar DVD pelos correios, assim. A gente começou a vender muito DVD, assim, em 2012, muito DVD, dava, sei lá, uma grana em DVD. A gente falou, pô, DVD pro correio, cara, estamos em 2012, internet aí. A gente começou a fazer por vídeo pela internet. E daí o negócio nasceu e virou Guitar Play. Em um determinado momento a gente estava meio empacado, daí eu comecei a entrevistar. Eu entrevistei 100 pessoas, 100 usuários. Eu reparei que, sei lá, metade da base era um pessoal de igreja. E que se incomodava com a nossa ferramenta porque a gente tocava, sei lá, Guns N' Roses, assim, os negócios rock, sabe? A gente falou, pô, a gente tem uma nicho relevante pra caramba aqui na nossa base de clientes e que eles querem aprender a tocar música, né, da igreja e tal. A gente adaptou o produto e ficou melhor, daí depois até o NPS aumentou. Então, assim, é simples até, né? Mas, assim, escuta o cliente, acho que é só corroborando o que você falou. Ele pode não ter sempre razão, mas ele sabe das coisas. Exatamente. Né? Ele vai ser um bom indicador. Eu tive esse passado pela música também.
tá? Eu tocava guitarra, tinha banda. É mesmo? Só que eu tinha 2 grandes defeitos. Eu comecei a ficar careca muito cedo, mas eu não tinha cabelo comprido. Como é que era guitarrista sem cabelo comprido, cara? Não ia dar certo. Salvo um Joe Satriani da vida, né? E 2, eu era nerd demais para tocar. Então eu passava mais horas estudando música do que praticando. Então eu tinha assim uma leitura de tablatura, eu entendia de música muito mais que eu conseguia reproduzir, porque eu ficava mais tempo em cima da teoria do que da prática. Eu ia para a prática, gostava de tocar, e modéstia à parte, eu tinha um outro parceiro na banda ali que a gente fazia uma dupla legal, mas eu tinha muito mais habilidade em aprender sobre música do que em tocar. Né? Eu falei, não, isso aqui não vai dar certo, porque eu preciso de um tempo maior de prática para desenvolver mais habilidade. E aí eu já estava numa fase um pouco mais avançada da adolescência, já entrando em faculdade, trabalhando. Eu falei, não, deixa... Foi uma fase, passou, e o que fica? Né? Fica justamente a teoria musical. Hoje eu consigo aplicar conceitos de música e identificar algumas coisas ali. Às vezes pega um violão para tocar e tal, mas claro, o dedo enferruja com o tempo. Mas é um traço de perfil, de você gostar de estudar, de você ir para dentro da onde tem conhecimento, né? E o dado permite isso. Então, para a gente fechar aí com mais um exemplo, essa questão de tirar a opinião, tirar a vontade própria e você olhar o que o número diz. Eu trabalhei muito tempo com e-commerce, com site. Ali, cara, era conversão imediata. Então, assim, no final do dia, vendeu ou não vendeu? Quantos cliques teve? Uniu. Aí você faz teste AB o tempo todo, para tudo. Com vitrine, sem vitrine. Com esse anúncio na vitrine ou com esse outro. E você entende diretamente o que está acontecendo. E aí, assim, eu posso usar toda uma gestalt para te falar, Patrick, o botão verde, ele significa positividade, esperança, a pessoa se sente bem clicando no botão verde, porque é siga, que nem o semáforo. Só que no final do dia, os testes que a gente fez com o botão vermelho tiveram mais cliques. Comprar teve mais do que o saiba mais. Não interessa. Cara, mas o vermelho é negativo, o vermelho não combina com o layout, o vermelho parece que tem algo de errado. Não sei o que aconteceu. O que eu sei é que vermelho vende mais do que verde. Você quer usar o verde ou quer usar o vermelho? Todo mundo na sala vai falar, bota o vermelho. E aí a inquietude tem que ser o seguinte, e se a gente colocar um botão azul? Ou seja, não é porque eu achei um caminho, o vermelho é melhor que o verde, ok. Mas e agora? O que será que é melhor do que o vermelho? Eu continuo testando, eu continuo medindo. Porque talvez eu descubra que o rosa é melhor do que o vermelho em 5%. E 5% talvez seja na tua relação lá de 1% de preço, 10% de faturamento, 5% a mais de clique me gere X mil vendas no final do mês. Né? E aí, assim, é o meu gosto pessoal, a minha estética, que é muito subjetiva, ou é o que o dado está me dizendo? Exato. Mas eu preciso ter essa liberdade, essa cultura para poder fazer a pergunta, medir, buscar o dado e aplicar, fazer a mudança, né? Porque às vezes a empresa também não quer mudar. Tem isso, né? Mas acho que é meio que por culpa de pessoas também como você que tá ocorrendo essa transformação positiva, culpa positiva, tá? No mundo tradicional, porque quando você fala de e-commerce, assim, você nasceu com isso já, nasceu com teste AB. Se você pegar uma empresa tradicional, uma indústria, às vezes a pessoa nunca fez um teste AB em nada, assim, nem em produto, às vezes nem em marketing, nem em embalagem. Então, assim, a inovação, na minha visão, tá na fronteira, né? Pega um cara que é do e-commerce e coloca para tocar uma empresa que vende RP, vai ser coisa daí muito diferente. Assim. É mindset. É a forma de pensar. Legal. E para o nosso ouvinte que está nos acompanhando aqui, quer saber um pouco mais da Driva, gostou da Lídia, de repente quer bater um papo via Telegram com a Lídia, como é que faz para conhecer vocês, assistir uma demonstração, entender melhor os planos? Quais são os caminhos, Patrick? Perfeito. Vamos dar um caminho só que é mais fácil, né? Então, entra no nosso site, a gente tem os contatos lá, é só entrar em contato com a gente direto. A gente está super à disposição para falar com empreendedores e quem está a fim de crescer. Nosso site é datadriva.com ou então só driva.com.br, os dois funcionam. Procura a gente lá ou no LinkedIn também. Estamos super abertos aí a conversar. Legal, obrigado. Patrick, para a gente encerrar, fala para o nosso ouvinte também
o que seria uma boa referência de conteúdo, de atividade, algo que você ou tem uma preferência, ou esteja consumindo agora, o que você indicaria como um conteúdo complementar para essa nossa conversa? Tem alguns conteúdos que eu gosto muito. Vou falar que eu tô, não necessariamente só de negócios aqui, mas coisas que eu gosto e estou lendo, ou já li recentemente e recomendo bastante, assim, eu tenho consumido, né? Tem um autor chamado Dan Ariely, que ele tem, o pessoal não vai estar vendo, mas você vai estar vendo, que é esse livro aqui, ó, Positivamente Irracional. Genial, cara, assim, ele é genial, não só no livro, mas nos vídeos dele. Tem TED Talk do cara, ele é fantástico, assim, recomendo tudo que ele escreveu, fizer, pode consumir sem receio, leitura boa, assim. Tem um podcast que acho que tá no Spotify, não sei se você conhece, chama Business Wars. Não, ainda não. Mas já vou colocar para seguir. Muito bom, aqui. Assim. Muito bom. É muito bom, é muito bem feito. É feito, acho que nos Estados Unidos. Eles pegam duas marcas e pegam a história. Assim. Então, tem um episódio que é Coca-Cola e Pepsi. Eles pegam lá nos anos 30, sei lá, anos 1910, quando criaram a empresa, pegam década a década, como é que foram as ações de marketing e vendas das empresas, como é que elas cresceram, quem que cresceu, quem que caiu. E um conteúdo assim, tem tudo, né? Tem, sei lá, Boeing e Airbus. Sempre duas empresas brigando, assim, no podcast. É muito bom, assim. Business War. Business Wars, Patrick, muito obrigado pela presença, muito obrigado por compartilhar um pouquinho da tua experiência e ceder esse tempo que eu sei que é valioso, tanta análise de dados, de tantos novos negócios aí, mas compartilhar com a gente, né, um pouco da tua sabedoria, do que você construiu ao longo do tempo, nesse bate-papo aberto aqui. É uma honra ter você aqui com a gente e que nossos ouvintes possam te procurar a Driva aí e ter bons resultados. E desejo para você, como um novo negócio aí, que o céu não seja o limite, né? Obrigado pelo convite, Conte, e conte comigo aí também. Tá bom, combinado, vou contar. Valeu. Valeu.